Cara, é inacreditável o que está fazendo a Argentina nessa Copa do Mundo. Ela consegue chegar à sua segunda vez seguida nas semifinais da Copa do Mundo. Essa Argentina, cara, ela se recusa a perder. O que esses caras estão jogando, você até, se você olhar só os números, cara, você vê eles chegando numa final, você pensa, esses caras estão jogando pra caramba. Mas a Argentina, em todos os jogos, até esse momento, eles estão tendo dificuldade e estão passando ainda assim. Porque, cara, na expectativa desde o começo do campeonato, a gente olhando todos os jogos que a Argentina ia pegar já no mata-mata, a gente pensa, pô, aqui a Argentina ela vai ficar no mamão delicioso. E não é o que acontece, cara. Enfim, rapaziada, a gente tem muita coisa para conversar. A gente tem recordes do Messi. Alguma coisa ele conseguiu se destacar. Num jogo ali no segundo tempo, no final do segundo tempo, ele começou a dar uma apagada. Mas enfim, vamos lá, de costume, a gente tem, começando pelos relacionados, a gente tem quase exatamente o mesmo time. A gente tem Álvares e Messi fazendo a linha de frente no ataque, Depou, Paredes, Fernandes e McLaren que fechando no meio de campo, e na defesa a gente tem, aqui é sacanagem, tá Ligrifico, Martínez, Romero, Molina e Martínez no gol. Cara, a Argentina no primeiro tempo, ela até começa com uma grande posse de bola. Porém, a gente já via, principalmente no decorrer do campeonato, a Argentina, cara, sempre assim, morta. E vocês vão me ouvir falando muitas e muitas vezes a Argentina é extremamente cansada, a Argentina é extremamente morta no jogo por um todo até o final. Mas é impressionante que ainda assim esses caras conseguiram passar. Enfim, rapaziada, no primeiro lance, o que que a gente tem? O gol do McLaren, o gol da Argentina. Eu vou mostrar logo o lance para vocês. Vamos lá. A gente tem uma bola de cruzamento do Messi. Ele vai pro cruzamento no escanteio, ele chuta a bola vai no meio do bololô de cabeça e faz o gol e sai comemorando. Vamos lá, cara. Apesar do gol ter sido do McLaren, a gente vai falar do número do Messi, que é o que importa, né? Vamos lá. O Messi se torna, cara, o único jogador a dar 6 assistências em 6 Copas diferentes. Ele chega à sua segunda assistência nessa Copa do Mundo e ele consegue igualar ao Pelé. O Pelé tem 10 assistências em Copas do Mundo, né? E o Messi chega a 10. Porém, vamos baixar um pouquinho a bola para a gente pagar um pouco o pau pro Pelé, né? O Messi fez isso em 32 jogos. O Pelé fez em 14. E para dar ainda mais uma levantada para os brasileiros, cara, eu queria mostrar um negócio interessante aqui para vocês, que é o seguinte, o jogador Didi, que era meio-campista, vamos ler aqui comigo. Um dos jogadores que Lionel Messi ultrapassou é Didi. O argentino agora é o líder isolado em assistência na Copa do Mundo com 10, do lado de Pelé. O meio-campista brasileiro tem 9 assistências registradas em Copa do Mundo, um dos grandes da história do Brasil. Didi fez em 15 jogos, Messi fez em 32. Então, muita calma, cara. Agora, assim, tirando um pouco aqui da brincadeira, eu sei que eu vou fazer uma comparação muito foda, mas eu colocaria o exemplo do Messi chegar a esses números, o mesmo exemplo quando a gente fala do Vini. Eu sei que são patamares diferentes, mas é só para vocês entenderem minha analogia aqui. O Messi, ele conseguiu chegar lá, mas demorou muitos jogos. É a mesma coisa que a gente fala quando tá criticando o Vini. O Vini, ele não é o maior craque, o Vini, ele não é o maior estrela, assim, se a gente for botar em peso Cristiano, Messi, Neymar, tá ligado? Mas ele consegue chegar lá. Então, deu pra fazer uma analogia aqui, cara, que o Messi, com 32 jogos, conseguiu a 10 assistências, onde o Pelé, ele fez com 14. Ele chegou a 10 com 14. E o Didi, ele conseguiu com 14 jogos, 9 assistências. No caso, o Messi agora ultrapassou. Mas enfim, cara, não deixa de ser números impressionantes do Messi. Querendo ou não, ele consegue chegar lá uma hora ou outra. Enfim, indo pro próximo lance, cara. Depois do gol, o que a gente tem? O volume de jogo. Quando você olha isso daqui, cara, isso é depois do primeiro gol. Você percebe que a Argentina estava completamente morta. O jogo era praticamente dominado pela Suíça. E eu sentia, cara, que depois do gol da Suíça, depois do gol da Argentina, a Suíça não sentiu. Eu não senti uma Suíça muito mais pesada, eu não senti ela com
tanta dificuldade, pelo contrário, a Suíça ela tava com muito mais físico e com muito até com mais do que a própria Argentina, qualidade. Então, tipo assim, ela teve total capacidade para poder ter vencido a Argentina e a gente vai chegar lá que é o assunto principal do vermelho do jogador da Suíça, que é Embola, desculpa, eu não tô lembrando aqui o nome dele agora. Enfim, cara, além disso, a Argentina, isso, e esse gráfico aqui ele mostra completamente, né, o que eu quero dizer, ela estava totalmente diferente da proposta que a Argentina sempre traz. Assim, né, na teoria. Porque desde o começo do campeonato, a Argentina sempre gostou muito de posse de bola, sempre gostou muito de trocar passe. Em todos os jogos sempre teve muita dificuldade, cara. Não é à toa que nessas de dificuldade, basicamente Aí esse daqui eu botei de zoeira, tá? Porque o Messi fala assim, ó, dá amarelo pro jogador da Suíça, ele vai lá e dá. Enfim, acaba o primeiro tempo. Em questão de posse de bola, vamos lá. A Suíça, ela tem 57 posse de bola contra 43 da Argentina. Não é uma gigantesca posse de bola, não é extraordinário, mas ainda assim é um pouco maior. Em questão de chute, assim, a gente tem 3 chutes dos dois lados e um chute a gol dos dois lados. A diferença é que a Argentina fez gol e a Suíça não. Voltando do segundo tempo, cara, é o maior exemplo que eu vou conseguir mostrar para vocês do porquê a Suíça teve tantas oportunidades, mas não criou absolutamente nada, principalmente ali no passe final. Se liga só, eu vou estar dando de pausinha para talvez eu não tome um strike. Essa bola cruzada pro jogador da Suíça, olha isso, 2 contra 1. O que ele vai fazer? Ele recebe a bola, ele tendo a oportunidade de tocar, chuta aí, ele vai chutar de primeiro? Não, ele dá um toquinho. Aqui, cara, é o maior exemplo que eu posso dar pra vocês do porquê que a Suíça não ganhou essa partida. Eu acho que faltou muita coragem dos jogadores. Faltou muito culhão, cara. Faltou aquele cara de chegar e chutar de primeiro. Então, é uma pena, cara, porque a Suíça, ela tinha total capacidade de eliminar a Argentina aqui. A Argentina poderia ter parado aqui, mas a Suécia e um jogador específico não quis. Enfim, o que a gente tem, cara? Depois disso, depois da Suíça martelar tanto, a gente tem um gol do Dan. Eu vou falar só Dan, né? Eu não vou pronunciar o resto não. Como sai esse lance? Vamos lá. Uma bola que ele pega de infiltração, ele recebe essa bola, ele pega, eu pensei que ele ia tocar, né? Mas ele consegue puxar essa responsabilidade de chute. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como ele teve o culhão de chutar pro gol? Assim, né? Depois de várias oportunidades que eles tiveram, alguém teve o culhão de chutar no gol. Se eles tivessem continuado nessa performance aqui, tudo bem que ainda tem um vermelho, mas se ele tivesse continuado essa performance aqui o tempo todo, porque isso daqui acontece já aos 66 minutos do segundo tempo. Então eles tiveram mais de 45 minutos para tentar e não arrumaram absolutamente nada. Agora, cara, uma questão do meio de campo da própria Argentina, que eu senti ele muito fraco. Um ao todo, a Argentina tava toda fraca, cara, mas principalmente no meio de campo, não é à toa que tem umas substituições que eles colocam acho que o Romero pra jogar, pra ver se, enfim, né, acumula muita gente ali no meio de campo pra ver se resolvia. E mesmo assim não tava resolvendo. Enfim, cara, quando a gente passa pro próximo lance, aqui é inacreditável. Cara, aqui esse lance, eu vi ele, eu nem lembro aqui, é o Paredes. Ele toma um amarelo, opa, vamos, aqui pra frente tá tranquilo, ele vai ter que se segurar um pouco, porque quando toma um amarelo dessa forma, não é todo o carrinho que ele vai poder dar. Ou não é toda a bola que ele vai conseguir tirar tranquilamente, porque ele pode tomar um segundo amarelo e tomar um vermelho. Cara, o jogador da Suécia, ele me vem e já amarelado, depois de ter dado uma falta criminosa, eu acho que no Paredes também, se eu não estiver enganado, ele vai lá e dá uma simulada fora da área. Cara, se ele simulasse pelo menos dentro da área do goleiro, eu até podia dar uma passada de pano, que eu já ia achar ridículo, mas eu poderia dar uma passada de pano. Ele faz isso fora da área. E tipo assim, eu sempre um medo, eu nem sei como é que a forma de falar, medo, as minhas palavras, quando eu vou falar de um jogador, mas isso daqui foi ridículo. Isso daqui foi patético pro jogador da Suíça. Se Suíça perdeu hoje, foi por causa dele. E ele sai chorando, ele sai decepcionado, desesperado. E ele tá certo. Porque o que ele fez aqui, cara, foi uma completa
como é que eu posso falar assim? Eu não quero falar um xingamento, mas foi completa ridicularidade pro time dele. O time perdeu, o time da Suíça perdeu hoje por conta dele. Porque a Suíça, até esse momento aqui, ela estava melhor na partida, ela estava dominando a partida, estava fisicamente melhor do que a Argentina. A Argentina, cara, chega um momento do jogo que ela fica quase, eu não anotei aqui, mas ela fica quase 5 a 6 minutos sem posse de bola. Ele entregou nesse lance aqui. Mais uma vez, cara, eu tenho que deixar isso bem incrédulo assim em vocês, cara. Se a Suíça perdeu, foi por causa dele. Mas enfim, cara, basicamente o jogo até esse momento ele acaba assim. A gente vamos para a prorrogação e eu vou poupar vocês dessa primeiro tempo de prorrogação. Eu vou até que dar uma virada aqui no Carnaninho, que ele é um completo ataque contra a defesa. A Argentina, cara, para vocês terem noção, ela tem 86% de posse de bola contra 14 da Suécia. A Argentina estava atacando a rodo, a Suécia nem sequer, eu acho que deu um chute a gol, pelo menos no primeiro tempo da prorrogação. No segundo também, eu acho que se deu um chute foi muito pouco. Eu até entendo eles tentando chutar de fora, porque enfim, tentassem uma troca de passe assim pelo chão rasteiro, provavelmente ia tomar um contra-ataque. E é o que eles tomam logo em seguida, cara. Mas enfim, basicamente o primeiro tempo eu vou poupar vocês. Quando a gente vai pro segundo tempo, cara, era óbvio que em algum momento a Argentina ia fazer gol. Só não sabia quando. Eles estavam segurando o máximo que deu, inclusive na hora da defesa, pelo menos o time da Suécia, ele estava conseguindo segurar, mas a gente sabia que em algum momento a Argentina ia conseguir quebrar essa linha, e é o que acontece. Quando a gente, inclusive, nem foi de uma troca de passe, foi algo individual. O que a gente tem? O gol do Julian Alves. Vou mostrar logo o lance para vocês. A Argentina, cara, ela basicamente ela não estava conseguindo infiltrar. E realmente esse gol aqui, cara, ele sai totalmente do individual de um jogador só, sozinho. Como sai esse lance? Ele recebe essa bola do Flaco Lopes, ele pega essa bola, vai na responsabilidade, chuta no gol e faz um senhor golaço e sai comemorando. Aqui, basicamente, a partida acabou. Eu acho até, sempre eu bato nessa tecla, eu acho até interessante, cara, porque quando a Suécia, ela vai pro tudo ou nada, ela faz umas substituições para poder pegar ali pelo menos um pouco mais de ritmo, bota jogadores com mais gás para poder tentar atacar. E realmente é o que ela tinha que fazer, cara. No 1 a 1 dava para ter segurado, dava para ter, enfim, segurado até o final dos pênaltis. E quando toma o gol, ele vai pro tudo ou nada e vai o que dá. Mas aí, cara, para fechar o caixão, aí eles vão lá. Opa, até pulei aqui sem querer. Eles vão lá e tomam o gol do Lautaro. Aqui é para fechar caixão, aqui não tem muita mais conversa. Eu acho que aqui, mais uma vez, o Julian Alves, ele pega essa bola no rebote, a bola vai pro Lautaro, ele chuta aí, faz o gol e sai comemorando. Cara, a partida termina aqui, 3 a 1 para a Argentina. Cara, de novo, a Suécia tinha total oportunidade de tirar a Argentina nesse momento aqui, mas não conseguiu. Fica um questionamento. A Argentina, mais uma vez, ela passa nos trancos e barrancos, consegue se classificar e vai para as semifinais. Só que eu quero fazer um questionamento aqui com vocês. Eu não sei se vai ficar estourado na imagem, eu espero que não. Olha o caminho que a Argentina teve que fazer para poder chegar nas semifinais. Ela passou por Cabo Verde, passou por Cabo Verde com muita dificuldade, passou pelo Egito por muita dificuldade, e agora aqui não está aparecendo na imagem, mas passou pela Suécia com muita dificuldade. Fica um questionamento, mais uma vez, que eu tinha falado no começo do vídeo, é que a gente achou que seria o caminho mais fácil que a Argentina pegou na face dessa terra, pelo menos na nossa era aqui, que nasceu no ano 2002 para frente. Só que não foi exatamente o que aconteceu. A Argentina com muita dificuldade de passar em absolutamente todos os jogos. Então eu vou deixar aqui meu palpite, essa é a minha opinião, provavelmente você pode discordar, porque a Argentina é o time do povo, de vocês, não o meu. Eu fico da teoria aqui, cara, que é o seguinte. Eu acho que a Argentina não vai passar da Inglaterra.
Porque a Inglaterra vai ser o primeiro time que a gente vai botar como favorita também. Porque todos esses times aqui que a Argentina pegou, ela não, os outros times, né, o Egito, o Cabo Verde e Suécia, eles eram zero favorito. Agora a Argentina vai pegar um time de elite, que é a Inglaterra, que tem os seus principais protagonistas, que são o Bellingham e o Kane. Que no jogo, né, o Kane desapareceu, mas enfim. Eu acho, cara, que a Argentina não passa. Dessa vez não. Agora é a primeira vez que eu acredito que ela não vai passar. Porque do outro lado você tem um time que é extremamente fisicamente bem, um time que tem altamente qualidade e que tem total capacidade de vencer. Porque agora sim a Argentina vai pegar um time pedreira. Um time que não desiste, um time que a gente viu, por exemplo, o próprio Bellingham jogando no limite, saindo sem pulmão nenhum. Mas vamos ver, cara. O jogo vai ser jogado. A gente, às vezes eu posso estar errado aqui e eu tô secando mesmo a Argentina. Eu não quero que ela chegue nem na final, se puder. Mas enfim, cara, é isso. Essa é a minha teoria. Se você acha, cara, que a Argentina vai passar por uma final passando da Inglaterra com facilidade, bote aí nos comentários. É isso, deixa o like, tamo junto. É nóis.